Oi pessoal, meu nome é Camila, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje eu trouxe uma bolsa super basiquinha e linda, maravilhosa para vocês, utilizando pouquíssimo material. É uma bolsa que não precisa de acessórios para ser linda, ela é linda por si só. Olha aqui, gente, que coisa maravilhosa! Fala sério, não ficou linda? É uma bolsa de girassol, uma basiquinha para usar com vários looks. E essa bolsa é feita com square dos dois lados. O square 3D, que ele tem este relevo, que as pétalas ficam para fora, o que deixa a bolsa ainda mais graciosa. Olha aqui a lateral dela. Por dentro, ela fica maravilhosa. Eu vou ensinar para vocês a fazer esse acabamento assim, bem perfeitinho, para ela ficar linda também por dentro, não havendo a necessidade de colocar forro. É lógico que caso vocês prefiram, vocês podem colocar também, mas ela por si só já fica linda e prontíssima assim, quando a gente termina de fazer. Não há necessidade de colocar nenhum acessório, a alça dela é trabalhada em barbante e eu trouxe um segredinho também aqui para vocês na alça, para que a alça não estique. Então esta alça, mesmo sendo em barbante, a gente vai fazer aqui um esqueminha que ela não vai ceder. Então é uma bolsa que não vai esticar com o tempo, ela não tem elasticidade nenhuma, zero. E além de tudo, ela é ajustável. A gente pode ajustar aqui com este nozinho e deixar esse detalhe que fica simplesmente um mimo, né? E essa bolsa, gente, veio de uma inspiração. Eu fiz para vocês o square, esse square aqui, que ficou muito fofo. Eu fiz ele lá no canal Square de Crochê da Mila, que é o meu canal específico, exclusivo de square. Convido vocês também a conhecer esse canal, tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. E eu fiz aqui esse square nessas duas cores. E eu fiquei, gente, apaixonada. Eu falei, não, gente, eu tenho que trazer uma peça para vocês utilizando esse square. E olha, aqui a miniatura e a gente faz ela nesse tamanho maior. E aqui, o material que eu utilizei foi o barbante número 6. Só o barbante número 6, gente, para fazer essa bolsa linda. A gente utiliza o barbante duplo, que aí a gente consegue 2 fios de barbante, né? Que a gente consegue deixar, ao invés desse tamanho aqui, neste tamanho aqui. Vou explicar tudo direitinho aí para vocês no vídeo. E essa bolsa ficou com um tamanho de 20 por 20, um square, um quadradinho de 20 por 20 e com 280 gramas. É o que a gente utiliza de material total aqui, considerando já as alças, o esqueminha da alça também. E aqui, gente, ela é bem espaçosa, ela fica com essa grossura, que aqui tem 3 centímetros, então cabe bastante coisa, inclusive os celulares, tranquilamente cabe o celular tanto de pé quanto deitado, porque a bolsa é quadrada. Então, uma bolsa super graciosa para vocês fazerem para vocês ou então venderem muito, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente apaixonada nessa bolsa. Então, se vocês gostaram, deixem aquele like para mim que me ajuda muito e compartilhem o vídeo também com outras pessoas. Já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa bolsa e depois que fizerem, me contem, gente, como ficou. Estou deixando também os meus outros canais aqui para que vocês conheçam. E é isso, gente. Bora fazer! Para este nosso trabalho, nós vamos utilizar o barbante número 6 duplo. Porque se eu utilizar um único barbante, o meu square vai ficar deste tamanho. Uma diferença, olha, muito grande. Então, para isso, a gente vai utilizar 2 fios. A gente consegue trabalhar com uma agulha maior e deixar o nosso square no mesmo modelo, sem ter que aumentar ou modificar carreiras, utilizando o mesmo modelo que eu fiz para vocês lá no Square de Crochê da Mila. Então, nós vamos fazer
este modelo, só que em tamanho maior. Para isso, a gente vai trabalhar aqui com a agulha número 6. E eu estou utilizando, então, 2 fios do barbante número 6. A primeira cor que eu vou trabalhar é a cor marrom, que nós vamos fazer o miolinho. Então, nós vamos iniciar com o anel mágico. Para isso, eu vou segurar aqui o meu fio sobre meus 2 dedos. Vou jogar o meu fio aqui para trás, segurar com este dedo, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para cima, dar uma giradinha, laçar o fio do novelo e passar por dentro desta que está na minha agulha. Aqui agora eu tenho o meu anel mágico. Eu vou trabalhar sobre esses 2 fiozinhos que eu tenho aqui, para que depois a gente consiga fechar o anel mágico. Então, aqui eu já fiz equivalente, como se fosse o meu primeiro um pontinho. Eu vou fazer mais uma correntinha para dar a altura como se fosse um ponto alto. E eu vou fazer mais uma correntinha, que é a nossa correntinha de separação. Então, aqui eu fiquei, na verdade, com 3 vezinhos. Então, tenho meu anel mágico, o primeiro que eu prendi, que é o 1, 2 e 3, 3 vezinhos. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Eu laço o fio do novelo, venho dentro do anel mágico, laço o fio, trago para cima, fico com 3 laçadas na agulha, laço e tiro 2, fico com 2 na agulha, laço e tiro mais 2. Fiz aqui o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, laço e passo por dentro dessa que está na minha agulha, e fazer outro ponto alto. Laço, venho dentro do anel mágico, trago o fio para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, fico com 2, laço, tiro as 2. Toda vez que eu fizer aqui um ponto alto, eu vou fazer uma correntinha de separação. E eu vou repetir isso, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, correntinha de separação. Vou fazer mais um aqui, ó, laço, venho dentro do anel mágico, faço um ponto alto e uma correntinha de separação. Eu vou fazer isso até ter 8 pontos altos e 8 correntinhas de separação. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Vou totalizar 8. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou fazer uma correntinha, que eu preciso de um ponto alto e uma correntinha. E aqui eu vou puxar o meu fio para fechar o meu trabalho. Então, fecho aqui o fio do meu anel mágico. Vou puxando o máximo que eu puder para juntar as minhas pontinhas. Aqui, como eu finalizei com uma correntinha, eu só preciso tomar cuidado na hora de tirar o meu fio para não apertar a correntinha. Então, ó, só vou puxar aqui, tirar o fio com calma, aqui de dentro da correntinha. Vou vir aqui do lado contrário, aqui onde eu tenho o meu vão mesmo, com a agulha do lado ao contrário, no vão. Vou puxar o meu fio lá para trás. Então, laço meu fio, puxo aqui para trás. E aqui eu vou voltar por dentro dessa correntinha mesmo. E aqui, gente, quando a gente vai fazer acabamentos, é bom que a gente tenha uma agulha menor para nos auxiliar, porque ela passa com mais facilidade pelos buraquinhos que a gente já trabalhou. Então, aqui, para me ajudar a fazer acabamentos, eu vou utilizar uma agulha número 4. Então, eu venho dentro dessa correntinha por onde o meu fio saiu, neste lugar, e vou voltar o meu fio aqui por dentro aqui dessa correntinha. Eu vou vir aqui na parte de trás da minha correntinha, da correntinha que eu tinha feito, e vou jogar o meu fio aqui por dentro, nesses nozinhos de trás. Então, ó, minha correntinha está aqui pra frente, eu vou jogar o meu fio aqui pra parte de trás, aqui por dentro, tá? Por trás do trabalho. Aqui por dentro, só para que o ponto fique mais juntinho, aqui escondido,
atrás, esse fio com este outro fio. E aqui eu já posso fechar bem o anel mágico. Terminei de fazer aqui o meu acabamento, olha, ele fica sem começo e sem fim, a gente termina fechando o círculo. E aqui eu vou fazer um nozinho com as minhas duas pontinhas. Cuidado aqui para não puxarem o primeiro nozinho, para não repuxar esse ponto que a gente acabou de prender aqui. E vou fazer mais um. Feito aqui os meus dois nozinhos, eu sempre gosto de esconder na cor. Então, aqui com a ajuda da agulha menor, eu só vou trazer por dentro aqui na parte de trás do meu trabalho, por dentro aqui dos fios, da parte onde eu tenho o ponto alto, eu vou trazer os meus fios para esconder. Nozinho feito, fios escondidos, eu vou passar uma colinha. Aqui eu estou utilizando uma cola de secagem rápida, que é para artesanato, que seca em 5 minutos, que é a cola universal. Estou utilizando agora da marca Círculo, mas vocês podem utilizar qualquer outra cola. Ela sai bastante, tá? Tem que tomar muito cuidado aqui na hora de sair, de apertar, para não apertar muito forte. Ó. E já fechar rápido, porque ela seca bem rapidinho mesmo. Então, já fecho. E aqui eu já posso cortar os meus fios. É mais para que os fios não fiquem soltando, porque o nozinho mesmo já prendeu, mas é para que não fique soltando as pontinhas enquanto a gente faz o trabalho ou quando for lavar a peça. Então, ó, escondi aqui. Aqui eu tenho a parte da frente, que é o meu círculo. E agora, nós vamos para a segunda carreira. E já estou aqui com o meu fio duplo na cor natural. E eu vou trabalhar também sobre os vãos, aqui em cada vãozinho deste, onde nós tínhamos as correntinhas. Então, posso escolher qualquer lugar. Vou pegar aqui um dos vãos, vou laçar os fios, trazer aqui pra frente. Aqui nessa parte de trás, esses dois fios, só vou dar uma giradinha, ó, para que o fio menor fique por cima do fio maior, do fio do novelo, porque assim ele não fica com um ponto aberto aqui na frente. Eu laço e tiro, passo por dentro. Fiz aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo no vão, eu vou fazer agora duas correntinhas, uma e duas. E vou vir aqui para o próximo vão. Este fiozinho aqui, eu não vou esconder agora, tá? Não vou fazer o acabamento aqui junto, escondendo, porque, na verdade, a gente não esconde, ele fica aparecendo. Então, vou deixar ele aqui para fazer o acabamento depois. Fiz aqui as duas correntinhas, venho no próximo vão, laço o fio do novelo, trago para cima e faço ponto baixo. Feito ponto baixo, mais duas correntinhas, uma e duas. Duas correntinhas, venho no próximo vão e ponto baixo. Então, essa é a sequência aqui da nossa carreira. Ponto baixo nos vãos, duas correntinhas e ponto baixo no próximo vão. Façam de vocês até o final. Cheguei aqui no meu último ponto e fiz aqui o meu último ponto baixo, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu também já posso cortar o meu fio, deixando um pedacinho para arremate. Puxo aqui para fora, também com cuidado para não apertar a minha correntinha. Venho aqui por dentro do espacinho que eu tenho e vou puxar o meu fio aqui para dentro. Passo aqui por dentro. Volto por dentro da correntinha. Passo aqui por dentro. E puxei meu fio pra cá, aqui eu tenho o meu ponto baixo. Eu vou passar aqui debaixo do ponto baixo e jogar o meu fio pra cá. Só ajeita aqui, veja se ficou do mesmo tamanho que os demais. E aqui eu já posso também finalizar, eu vou dar os dois nozinhos.
esses fiozinhos aqui, eu vou acabar escondendo aqui pra cima, porque nós vamos agora trabalhar sobre essa carreira, então nós vamos esconder essa carreira. Então, como a gente não tem muito lugar aqui para esconder, ele vai ficar aparecendo, a gente esconde nessa própria parte de cima mesmo. Então, ó, só vou passar o fiozinho aqui por cima, passo aqui por um e volto pelo outro. Um eu fiz de um lado, o outro eu vou fazer aqui do outro lado, nas alcinhas mesmo, tá, gente? Aqui não tem problema, porque ela não vai aparecer. Então, passei um fio para um lado, para não ficar muito grosso também, um fio para o outro. E aqui, onde eu finalizar o meu fio, eu vou passar uma colinha só para minha pontinha não ficar saindo na hora que a gente for fazer os pontos da próxima carreira. Então, passo uma pontinha, uma colinha aqui desse lado e uma colinha desse outro lado, por dentro do fio, tomando cuidado para não passar para a parte da frente do nosso trabalho. Ui. Sempre temos que tomar esse cuidado. Corto e corto. E finalizei assim. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa próxima cor. Nossa terceira carreira, agora eu vou trabalhar com a cor mostarda, também aqui no meu, utilizando fio duplo. E agora aqui eu vou trabalhar sobre os vãos, então, qualquer um dos vãozinhos aqui entre os meus pontos baixos. Laço o fio, trago pra cima. Aqui eu dou aquela giradinha só pro ponto não abrir. Deixo uma pontinha aqui para acabamento. Vou laçar e passar por dentro. Então, aqui, prendi o meu primeiro ponto. Agora, eu vou subir este meu ponto, dar um pouco de altura para ele. E aqui, como é um ponto um pouco mais cheio, a gente pode segurar o fio aqui para já esconder. Aqui não tem problema. Então, já vou segurar ele rente aqui para esconder. E aqui dentro deste ponto, então, depois que eu fiz isso, nós vamos fazer um ponto puff. Então, eu vou laçar o fio do novelo, ir lá dentro do ponto de onde eu saí, laço o fio do novelo, trago para cima, tiro o dedo e seguro. Então, puxei aqui uma laçada na parte de trás e na parte da frente. Então, agora eu vou dar mais uma laçada. Laço aqui na parte de trás, seguro com o meu dedo. Vou lá dentro buscar o fio, laço, trago para cima, solto e seguro. Então, já tenho aqui, na verdade, 3, porque aquela minha correntinha eu vou considerar como uma laçada, essa daqui que eu fiz, que é a segunda, e essa terceira. Eu vou fazer no total 4 laçadinhas aqui dentro. Então, eu laço mais uma vez, seguro, vou lá dentro, busco o fio, trago para cima, seguro. Já fiz aqui, então, minhas 4 laçadinhas. Agora, eu vou laçar o fio do novelo com a minha agulha virada para baixo. Se eu segurei todas as vezes que a gente puxou a laçada, o meu fio passa com facilidade. Então, ó, puxo o meu fio passando por dentro de todos esses e saio aqui na pontinha. Passei por dentro de todos, eu laço e fecho o meu ponto. Fechei o meu ponto, dentro do mesmo espacinho eu vou fazer mais um ponto deste. Então, ó, puxo um pouquinho pra cá, pra afastar, não faço laçada em cima de laçada, eu vou fazer do lado, uma do lado da outra. Então, ó, laço, ó, não se esqueçam de segurar, seguro. Vou lá dentro, busco a laçada, trago pra cima, seguro. Já tenho uma. Laço, seguro. Vou lá dentro, busco a laçada, trago pra cima, seguro. Laço, seguro. Vou lá dentro, busco a laçada, trago pra cima, seguro. Já fiz 3, vou fazer a quarta. Laço, seguro. Busco a laçada, trago pra cima e seguro. Então, aqui eu tenho 4.
Laço o fio do novelo com a agulha virada para baixo, passo por dentro de todas e desta correntinha aqui que está na minha agulha. Finalizei meu ponto. Laço e fecho o meu ponto. E aqui, esse espacinho, esse meu primeiro vão, está completo. Nós vamos trabalhar 2 pontos puffs dentro de cada vão. Então, ó, ele fica desse jeito. Aqui uma dica importante é, segurem toda vez que forem dar essas laçadas. Sempre as laçadas nós puxamos uma lá de trás e uma da frente. Isso é considerada como uma laçada. Nós fazemos 4 no total. Eu vou fazer mais um pontinho aqui um pouco mais rapidinho para mostrar mais uma vez para vocês. Então, ó, laço, seguro, venho no vão, puxo a laçada, seguro, laço, vou buscar a laçada, trago para cima, seguro, laço, busco a laçada, trago para cima, seguro, laço, busco a laçada, trago para cima, seguro, laço, tiro todas de uma vez e essa que está na minha agulha também, laço e fecho o meu ponto. Aí, aqui dentro do mesmo vão, eu faço mais um ponto puff, tá? Então, são 2 pontos puffs dentro de cada vãozinho que eu tenho aqui, aqui, tá? Entre os meus pontos baixos da carreira anterior. Então, façam de vocês até o final da carreira. Terminei meu último ponto, olha que lindeza que fica. Aqui eu não posso esquecer de fechar o ponto, tá? Fechei o ponto. Agora sim, eu posso cortar o meu fio, deixando um pedacinho também para acabamento. Puxo o meu fio para fora, venho com a agulha menor. Agora, aqui na parte de cima, aqui nós temos aquela correntinha inicial que nós fizemos. Nós não vamos pegar aqui, nós vamos pegar nesta cabecinha aqui, que é a primeira cabecinha realmente de fato que nós temos. Então, vou pegar aqui, laço, passo aqui por dentro, volto por dentro da correntinha aonde eu saí. Volto aqui por dentro. E aqui por trás das minhas correntinhas, então, ó, aqui elas estão aqui, não vou fazer nelas, eu viro elas lá pra frente. E aqui nesses pontinhos de trás aqui, ó, de trás das correntinhas, pegar aqui, posso pegar 1, 2, 3 e passar aqui por dentro o meu fio. Se ficar muito difícil de passar 2, podem passar 1 de cada vez, tá? Tomando cuidado para não fechar a correntinha, mas só para o meu fio vir pra cá. Veio pra cá, ó, a cabecinha está totalmente igual. Olha que coisa mais linda, gente, que fica. Quando a gente puxa as laçadinhas certinhas, olha como ele dá um efeito bem legal. E agora aqui, como aquele fiozinho, eu trouxe a pontinha dele, ó, a pontinha dele está aqui. Aqui eu vou passar uma colinha só pra pontinha não soltar. E aqui, como eu tenho 2, eu vou passar com diferença de 1 fio e vou dar 2 nozinhos também. Dei 2 nozinhos aqui, agora sim eu vou passar ele por dentro aqui desses fios, tomando cuidado para não repuxar também, para não ficar feio lá na frente do nosso trabalho e nem aqui atrás. E vou passar os fios para cá, só escondendo, ó. Escondi aqui embaixo do fio, só vou passar a colinha. Pontinhas escondidas, essa é a parte de trás e essa é a parte da frente. Agora, a gente vai passar para a próxima carreira. Nossa quarta carreira, agora eu vou trabalhar novamente com a cor marrom. Eu vou vir aqui no vãozinho entre as pétalas, então, no vão, no meio das pétalas, vou laçar, trazer aqui pra frente, tá? Dar a giradinha aqui no fio só pra não soltar, não abrir a pontinha, laço e passo por dentro. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo.
Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, laço, faço uma, e laço e faço mais uma, 2 correntinhas. Venho aqui no próximo vão entre as próximas pétalas e vou fazer outro ponto baixo. Mais 2 correntinhas, uma e 2. Próximo vão, ponto baixo. 2 correntinhas, uma e 2. Próximo vão, aqui cuidado para não pegar os pontos, é no vão entre as pétalas, ponto baixo. Então, essa é a nossa sequência, é a mesma sequência que a gente fez aqui com a cor natural, agora a gente vai fazer com a cor marrom. A gente vai fazer entre as pétalas, aqui a gente tem 2 pétalas dentro do mesmo lugar, mas a gente também vai fazer no meio delas, então, entre essas pétalas e entre esse meio também. Então, a cada gominho desse de ponto puff, um ponto baixo e 2 correntinhas, até o final da carreira. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira, finalizei com as 2 correntinhas. Já posso cortar o meu fio e puxar aqui o meu fio para fora. Não esqueçam das correntinhas, tá, gente? Pra gente chegar até o próximo ponto. E aqui, igual nós fizemos no outro fechamento, no vão, olha, no vão aqui, depois, nas minhas correntinhas, no vão das minhas correntinhas, passo por dentro, volto por dentro. E aqui vou passar o fio por baixo, por dentro do meu ponto baixo. Cheguei aqui junto do ponto do fio onde nós começamos. E a mesma coisa, gente, só vou esconder o fio aqui e passar uma colinha. Finalizei, ele ficou assim, já com acabamento, não dá nem pra ver onde está aqui, tá, gente? Mas é bem perceptível. E agora, nós vamos trabalhar com a cor mostarda novamente. Nós vamos trabalhar aqui entre esse vãozinho das correntinhas que nós fizemos. Então, posso vir em qualquer lugar, laço aqui o meu fio, trago aqui pra frente, aqui eu dou a giradinha, passo o fio menor aqui por cima do fio maior. Aqui, gente, é só pra essa frente aqui, pra esse primeiro ponto não ficar aberto. Laço e prendo. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto. Vou fazer aqui mais uma correntinha, e aqui eu tenho equivalente já a um primeiro ponto alto. Eu vou fazer aqui dentro, no total, de 5 pontos altos. Então, essas 2 correntinhas aqui já vão ser o meu primeiro ponto. Vou fazer mais 4 dentro do mesmo lugar. Então, eu laço, venho um ponto do lado do outro aqui, não em cima, tá? Então, laço, trago pra cima, tiro 2, laço e tiro mais 2. Mais um ponto, laço, venho aqui do lado, trago pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Esse fiozinho aqui, gente, como a gente vai trabalhar preenchendo bastante, a gente pode até deixar ele aqui pra cá, pra esconder junto conforme a gente for fazendo. Em alguns casos fica feio, ele acaba aparecendo, mas em alguns acabamentos a gente consegue deixar. Por exemplo, se a gente deixasse aqui o marrom, olha, ele apareceria nesses vãozinhos. Então, em alguns casos a gente deixa, em outros a gente faz o acabamento depois. Então, aqui eu já tenho 3, eu vou fazer 5 no total, mais 2. Laço, faço mais um, é o meu quarto ponto, laço e faço mais um. 5 pontos. Fiz meus 5 pontos aqui no mesmo lugar, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, eu vou tirar a minha agulha, vou puxar aqui pra cima a minha laçada. Aqui, como eu tenho as minhas correntinhas, eu vou pegar aqui na alcinha desta correntinha,
da primeira correntinha bem no meio aqui, vou laçar este fio. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Eu laço o fio aqui na agulha, ponho o dedo aqui no meio para puxar, ó, o fio e segurar ele para facilitar a passagem aqui. E aí eu puxo ele para cá. Pra cá, ó, eu tiro meu dedo, porque aí ele já fica no formato que a gente precisa. Vou puxar o meu fio aqui pra trás e fechar o meu ponto. Então, ele fica assim, fechadinho. E aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas. Então, laço e vou fazer 1, 2 e 3. 3 correntinhas, venho aqui para o próximo espacinho. Aqui no próximo espacinho, ó, meus fios estão pra cá. Aqui eu vou deixar eles pra cá, gente, porque aqui senão ele vai aparecer aqui nessa junção. Então, passei por dentro deste, mas vou deixar ele aqui. Agora, este próximo, aqui eu vou fazer novamente aqui dentro 5 pontos altos. Cinco pontos, puxo pra cima minha laçadinha, e aqui na cabecinha, então, do meu primeiro ponto, aqui pegando as 2 alcinhas, é aqui que eu vou pegar agora em todos os próximos pontos, que aqui eu tenho meu ponto completo e tenho uma cabecinha completa. Então, pego aqui as 2 alcinhas da cabecinha, ó, coloco pra lá, eu gosto de fazer assim, ponho o dedo e puxo pra cá. Agora, eu fecho aqui e laço e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E venho aqui para o próximo vão fazer o mesmo ponto, tá? Então, é essa a nossa sequência. A gente faz aqui os 5 pontos altos, faz o fechamento aqui na cabecinha do nosso primeiro ponto e depois faz mais 3 correntinhas. Façam de vocês até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, preciso finalizar aqui com 3 correntinhas, também não posso esquecer delas. E aqui já posso cortar o meu fio, deixando um espacinho também para acabamentos. Vocês devem estar ouvindo aí, começou uma chuvinha boa lá fora. Então, aqui agora eu vou soltar o meu fio, puxo ele todo para fora, venho com a agulha menor, também tomando cuidado para não repuxar aqui o meu fio. E aqui, este acabamento eu vou fazer aqui na florzinha. Então, aqui neste ponto, onde nós temos aqui as correntinhas, eu não vou pegar nas correntinhas. Eu vou pegar aqui nesta cabecinha que eu tenho aqui, logo depois, acima da minha pétala, que é a primeira cabecinha de fato que eu tenho, ó, bem em cima da pétala. Aqui eu vou laçar, passar aqui por dentro e voltar por dentro da correntinha. Passei aqui, este fiozinho eu vou passar aqui pelo meio das correntinhas que estão aqui, ó. Eu aproximei aqui para ficar melhor para ver. Aqui eu tenho as correntinhas. Aqui nessa pétala não tem problema elas ficarem mais para trás. Então, ó, aqui eu pego uma alcinha das correntinhas que eu tenho e jogo para cá. Ó, puxo ele para trás. Puxei para trás, vou de encontro com o meu outro fio. Como eu escondi um pouquinho ele aqui, eu vou puxar este meu fio aqui por dentro até chegar junto com esse outro fio. Cheguei aqui, eu posso esconder ele aqui embaixo. Finalizei, escondi aqui o meu nozinho por dentro aqui dessas alcinhas, empurrei ele com a pontinha da tesoura e atrás ficou assim, ele fica com essa voltinha mesmo, como se fosse um cestinho. É assim mesmo. E aí, ficam os meus pontos aqui para cima. Então, ó, ele fica grossinho assim de lado. Olha que belezura, gente. Maravilhoso, né? Agora, nós vamos continuar com a parte verde, que vamos formar o nosso quadrado. Vamos começar agora a nossa próxima carreira com a cor verde.
Ai, gente, aqui só para que vocês vejam se o de vocês tá certinho aí, a gente tem no total 16 pétalas, tá? E aqui a gente pode começar em qualquer lugar. Nós vamos começar aqui nos vãos entre as pétalas, onde a gente fez as correntinhas. Então, vou prender o meu fio, dou a giradinha só para ele não abrir o fio. Pego o fio do novelo, laço e passo por dentro. Passei por dentro, faço uma correntinha. E agora aqui eu vou fazer pontos meio altos. E o ponto meio alto é assim, eu laço, coloco aqui dentro, puxo o fio do novelo para cima, fico com 3 laçadas na minha agulha, laço e tiro todas de uma vez. Aqui, essas correntinhas já foram equivalentes ao meu primeiro ponto meio alto. Então, aqui eu já tenho 1 e já tenho 2. Eu vou fazer mais um. Vou fazer 3 pontos meio altos. Laço, trago para cima, laço e tiro todas de uma vez. Fiz meus 3 pontos meio altos, venho para o próximo vão. Laço o fio do novelo, ó, esse pedacinho aqui eu vou deixar agora aqui parado para fazer o acabamento depois. Então, aqui no próximo vão, faço 3 pontos meio altos. Então, fico com 3 laçadas na agulha, laço, tiro as 3 de uma vez. Mais um ponto meio alto, trago para cima, laço, tiro todas, laço, trago para cima e tiro todas. Então, próximo vão, mais 3 pontos meio altos. E agora, mais uma sequência de 3 pontos meio altos. Então, um ponto meio alto, 2 e 3. 3 pontos meio altos. Fiz aqui minha sequência de 1, 2, 3 lequinhos. Agora, chegou a minha quina. Na minha quina, eu vou trabalhar com pontos altos. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos. Então, laço, faço 1, faço 2 e faço 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. E dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Aqui, olha, para não ficar a gente fazendo em cima um do outro, ó, traga um ponto um pouco mais para cá, para ele dar espaço aqui, pra gente não fazer em cima, para ficar bem bonitinha essa voltinha, um ponto do lado do outro. Então, fiz aqui minhas 2 correntinhas, agora mais 3 pontos altos, dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Fiz aqui a minha quina, agora a gente vai repetir essa sequência aqui dos 3 lequinhos com 3 pontos sobre cada vão. Então, o próximo aqui já é 3 pontos meio altos. Então, 1 ponto meio alto, 2 e 3. E repito aqui toda essa sequência novamente, tá? Então, vocês vão fazer aí, nós teremos 4 quinas. A nossa sequência padrão é essa: 3 lequinhos de 3 pontos meio altos, a quina, que é composta por 3 pontos altos, 2 correntinhas mais 3 pontos altos, e repete aqui a nossa sequência. A sequência de quina é essa, o padrão é esse, tá? Então, nós temos que ter 4 quinas. Aqui eu já fiz o meu primeiro bloquinho, vou fazer mais um e mais... Aqui eu tenho 1, aqui eu vou fazer o 2 e aqui o 3. E aqui eu já vou fazer a minha quina. Depois eu continuo 1,
2, 3, que são essas sequências aqui só de pontos meio altos, tá? Então, façam de vocês aí até o final. Cheguei aqui ao final da minha carreira com meus 3 pontos altos da minha última quina. E olha o nosso quadradinho já tomando forma aqui. Então, meus 3 lequinhos sempre aqui no meinho e as minhas 4 quinas. E agora aqui para finalizar essa carreira e começar a próxima, eu terminei aqui meu ponto alto e tenho aqui o começo, onde a gente fez as correntinhas. Então, eu vou vir aqui na minha segunda correntinha, pegar no meinho dela. Então, vou pegar aqui só essas alcinhas aqui da parte de trás. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Faço ponto baixíssimo. E daqui mesmo eu já vou fazer mais 2 pontos, em 2 correntinhas. Então, eu faço uma e depois faço 2 correntinhas. Subi 2 correntinhas, venho para o próximo ponto e vou fazer ponto meio alto. Então, laço. Agora, nós vamos pegar na cabecinha dos pontos. Então, ó, eu tenho esse ponto aqui, que é onde eu fiz o ponto das correntinhas. Fiz correntinhas em cima de correntinhas. E agora, eu tenho o meu primeiro ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto, ou melhor, aqui eu tenho ponto meio alto. Então, aqui em cima do ponto meio alto, eu vou pegar só a cabecinha do ponto, que são essas alcinhas aqui, esses Vzinhos aqui, que é onde a gente vai trabalhar. Então, aqui eu vou fazer o meu ponto meio alto. Então, laço, tiro todas de uma vez. Venho pro próximo ponto meio alto. Ponto meio alto. Cheguei aqui no próximo ponto, eu tenho a cabecinha desse ponto. Então, esse vãozinho que eu tenho aqui, ó, eu vou pegar a cabecinha do ponto. Só vou continuar aqui, ó. Peguei as 2 alcinhas e faço ponto meio alto. Então, essa carreira toda, a gente vai aqui fazer os pontos meio altos. Eu vou caminhar até a quina aqui com vocês, fazendo ponto sobre ponto. Então, no total, eu preciso ter a mesma quantidade de pontos que eu tenho embaixo e em cima, porque eu estou fazendo ponto sobre a cabecinha de cada ponto. Estão vendo? Na cabecinha, eu pego o ponto. Esses pontinhos aqui, eles são um pouco mais abertos, que é onde a gente tem o espacinho entre os lequinhos, mas a gente pega aqui na cabecinha dele e continua fazendo, ó. Assim. Ó, aqui eu tenho um ponto um pouquinho mais aberto, ó. Que é o espacinho, né? Mas reparem que aqui, ó, entre eles, eu tenho um fiozinho aqui. Então, eu vou pegar só a cabecinha para meu fio ficar preso aqui dentro deste fio, ó. Passo aqui. Cheguei na quina, vou continuar. Ponto meio alto. Ponto meio alto, até chegar no espacinho aqui no vão da minha quina. Agora sim, aqui no vão da minha quina, eu vou fazer 2 pontos meio altos. Então, laço, faço ponto meio alto, mais um. Então, 2 pontos meio altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos meio altos aqui dentro do mesmo lugar, do mesmo vão. 1 e 2. Terminei a minha quina, então aqui eu fiz uma quina novamente. Todo o nosso trabalho, a gente vai fazer um ponto sobre cada ponto. Em todas as quinas, a gente vai fazer no vão 2 pontos meio altos, 2 correntinhas e 2 pontos meio altos. Agora, para continuar aqui ponto sobre ponto, eu não posso esquecer do meu terceiro ponto. Quando a gente faz o ponto, a gente acaba cobrindo, olha, a cabecinha dele, mas ele está aqui, o da carreira anterior. Então, não posso esquecer da cabecinha dele, senão vai ficar, ó, só 2, vai ficar faltando um ponto. Então, ó, empurro um pouco para cá, ela já aparece, está aqui, não posso esquecer de pegar ela toda vez que eu fizer a quina. Então, ó, aqui eu tenho uma, tenho sempre que ter 3 aqui, ó. 2 e 3. Terminando a minha quina, ó,
Eu já fiz 3 equivalentes aos lequinhos de baixo, os 3 de baixo. E continuo, gente, a nossa sequência, nosso padrão dessa carreira é assim, tá? É só ponto sobre ponto, não me esquecendo de pegar aqui este primeirinho depois da quina, e na quina fazer aqui os 2 pontos meio altos, 2 correntinhas e 2 pontos meio altos, tá? Então, façam de vocês aí, até chegar aqui no comecinho da carreira. Terminei aqui a minha sequência, meu quadradinho ficou assim. Agora, também podemos cortar a linha, já terminamos de trabalhar aqui com este fio, vamos fazer o acabamento. Puxo o fio pra fora, e agora aqui, onde a gente tem as correntinhas, vamos vir aqui na cabecinha do primeiro ponto, de lá pra cá, aqui. Vou puxar o meu fio aqui pra trás, laço, puxo o fio, volto aqui por dentro deste nozinho e também da correntinha. Passo aqui por dentro. E agora, aqui atrás, olha, eu vou passar aqui somente aqui em uma alcinha, dessa daqui de trás, bem aqui. Só para jogar o meu fio pra cá e deixar os pontos juntinhos. E aqui, gente, só se certifiquem que está certinho aqui, olha, bem bonitinho, bem padronizado, para que não fique aparecendo onde a gente começou. E aqui a mesma coisa, gente, só vou caminhar com o fio aqui para baixo, para ir de encontro com esse, fazer os nozinhos e esconder aqui por dentro. Terminei aqui o acabamento. Ficou assim, deixei ele escondidinho aqui para dentro. A parte de trás ficou assim e a parte da frente ficou assim. Agora, nós vamos fazer o mesmo padrão, o mesmo square mais uma vez, que nós precisamos de dois lados. Então, vamos fazer mais uma vez esse processo. E para a alça, eu também vou trabalhar com fio duplo. Nós vamos começar aqui fazendo correntinhas. Então, eu laço sobre a minha mão, passo por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trago para cima, solto os meus 2 dedos e puxo o fio para baixo. Aqui, eu já prendi a linha na agulha. Agora, nós vamos começar a fazer as correntinhas, que é laçar o fio do novelo e passar por dentro desta correntinha que está aqui. Laço por dentro, passo por dentro da correntinha. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não considero esse nozinho inicial e nem essa laçadinha que está presa aqui na minha agulha. E eu trabalhei aqui um total de 230 correntinhas, o que me deu equivalente a 2 metros da correntinha em descanso. O que seria isso? Eu medi ela assim, sem puxar, ó, puxando ela estica um pouquinho, então ela assim, em descanso, sem movimentar, deixar ela aqui na mesa, ela deu um total de 2 metros. Nas minhas correntinhas, deu um total de 230 correntinhas, mas para vocês pode ser que dê alguma diferença aí na quantidade de correntinhas. Então, eu sugiro que vocês façam pela medida, se vocês quiserem a bolsa no mesmo tamanho que eu estou fazendo a minha alça, vocês façam através da medida. Então, 2 metros aqui da correntinha em descanso. E aqui, gente, a nossa alça, eu vou prepará-la para que com o tempo ela não vá se abrindo, porque o normal de trabalhado em barbante é que quando a gente coloca um pouco de peso, é que ele ceda um pouco, então que ele estique um pouquinho. E para que essa alça não estique, para a gente dar um volume aqui na parte de dentro dela, eu vou colocar fios. E eu vou pegar um fio aqui e vou medir o tamanho de 2,5 metros. Medi 2,5 metros, eu vou colocar o dedo e vou voltar o fio. Medi 2,5 metros, volto o fio. Então, eu vou fazer este movimento, sempre deixando os fios retinhos para que eu fique com a mesma quantidade, tá? E eu vou fazer essa ida e volta com os barbantes por 8 vezes. Eu preciso ter aqui 8 fios. Com isso, eu já tenho aqui ele separado em 2,5 metros, para que a gente trabalhe aqui
dentro do que a gente tem, eu tenho 2 metros, por isso que eu estou deixando 2,5 metros. Conforme a gente for colocando os pontos, ela pode esticar um pouquinho, e eu quero um pouquinho na sobra. Quero que sobre um pouquinho no final pra gente ter uma gordurinha aí, não terminar o fio antes. E fazendo aqui meus 2,5 metros dos fios, eu fico com um lado desta forma, se eu vou e volto. Então, aqui eu tenho os meus 8 fios. Então, essa pontinha eu vou segurar bem, vou puxar o meu fio, aqui já é o tamanho real, tá? Que eu estou mostrando pra vocês. Então, vou puxar meus fios bem esticadinhos, até chegar aqui na outra ponta. Deixo bem esticadinhos. E aqui nesta outra ponta, eu tenho mesclado a ponta que eu comecei e a ponta que eu terminei também, que tem essas pontinhas. Aqui eu vou dar só um nozinho, para que as pontas não fiquem soltas, para que fique mais preso aqui, os fios, para facilitar aqui na hora da gente fazer o nosso trabalho agora. Não aperto muito, tá? É só realmente para segurar. E agora, eu vou lá nas minhas pontinhas de novo. Aqui onde eu tenho as pontinhas. Vou segurar as minhas pontinhas aqui. Deixar elas retinhas. Ó, aqui eu vou começar. Nós vamos trabalhar agora na parte de trás das correntinhas. Então, nesses nozinhos aqui que se formam na parte de trás. Então, nós vamos pegar nos nozinhos. Ó, essa é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Porque aí nós vamos ficar com 2 partes iguais dos 2 lados do ponto. Então, aqui eu tenho a laçada que está saindo na minha agulha. Eu tenho essa primeira correntinha, ó, eu viro. Não vou vir neste primeiro, eu vou vir aqui neste segundo nozinho. Então, meu fio tá saindo daqui, eu já tenho o primeiro nozinho. Vou vir aqui neste segundo. Venho neste segundo, coloco a minha agulha aqui. Agora, eu vou pegar os meus fios, essa pontinha aqui, redondinha dos meus fios, vou colocar aqui e vou laçar o fio do novelo e passar por dentro. Passo por dentro aqui dos meus fios e passo por dentro do nozinho e desta primeira correntinha que estava na agulha. Então, aqui eu já prendi os meus fios na ponta do meu trabalho. Agora, eu vou vir fazendo um ponto baixo, tá? Agora, eu vou vir no próximo nozinho, que é esse segundo aqui, pegando aqui os meus 2 fios que eu estou trabalhando, coloco por cima os meus fios, laço o fio do novelo, trago aqui pra cima, ó, estico bem os meus fios aqui, laço o fio do novelo e passo aqui por dentro. Ponto baixo. Então, nós vamos fazer estes fios aqui escondidos. Nós vamos esconder eles aqui dentro. Nós vamos fazer o trabalho sobre esses fios. Então, ó, próximo nozinho, pego aqui as alcinhas, laço o fio do novelo lá atrás, passo aqui por cima, laço e tiro todos. Aqui, gente, procurem deixar o ponto mais abertinho, porque a ideia é essa, é preencher um pouco mais do que fazer um ponto, ó, normal, sem o preenchimento dos fios. Conforme a gente for fazendo, a gente deixa eles assim, do mesmo tamanho, e eles mais preenchidos. Ali, como era pontinha, ele ficou mais fininho. E aqui, conforme a gente vai preenchendo, ó, os pontos, eu vou deixar ele mais gordinho, para que essa parte fique assim. Vou deixar meu ponto bem suave, ó, bem preenchido. Não vou apertar e esmagar os fios lá dentro. Vou deixar ele assim, mais frouxinho, porque eu quero realmente fazer volume. Então, atrás vai ficar assim e aqui na frente vai ficar assim. E a nossa ponta desta forma. E aqui, gente, é só isso, tá? Essa alça a gente vai fazer por enquanto agora, até chegar no final das correntinhas. Pegando, então, aqui este nozinho de trás, ó, minhas correntinhas vão ficar aqui. E desse lado aqui de cima, eu também vou ter as correntinhas. Então, a gente fica com essas correntinhas dos 2 lados do trabalho. E eu só vou abraçar os pontos, deixando bem bonitinho, ó, puxem o fio aqui para não ficar torcidinho. E eu vou preenchendo com pontos baixos até o final das minhas correntinhas. Terminei de fazer aqui a minha alça. E ficou
assim, preenchi as minhas correntinhas e a parte de trás fica dessa forma e a parte da frente assim, ela fica uma alça bem grossinha e bem gostosa também. Deixa eu ir desvirando aqui até chegar aqui na ponta. Cheguei aqui na ponta, eu deixei a última correntinha aqui para fazer. Aqui agora, só desvirar aqui a minha agulha. Aqui agora eu tenho ainda aquele pedacinho de fio, que eu deixei um pouquinho a mais mesmo, propositalmente, para não acontecer da gente fazendo de repente e acabar o fio aqui antes da gente terminar o trabalho. Então, sobrou aqui mais ou menos um pedacinho assim de uns 30 centímetros. E aqui na nossa pontinha, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos cortar agora aqui mais próximo, vamos cortar deixando um pedacinho aqui pra gente conseguir dar o nozinho agora. E agora aqui nós vamos fazer o seguinte: eu vou separar 4 fios aqui pra baixo, vou separar 4 fios e vou deixar 4 fios aqui. Agora nós vamos fazer essa última correntinha aqui, igual nós estávamos fazendo, porém apenas por dentro, ou melhor, por cima de 4 fios. Então, venho aqui no meu último nozinho, vou pegar só a metade. Pego o meu último nozinho aqui, laço o fio do novelo. Vou passar aqui por dentro e fazer meu ponto baixo. Fiz meu ponto baixo e agora eu tenho os meus fios aqui, um pouquinho saindo aqui para trás e esses outros fios que estão aqui, que a gente acabou de fazer por cima. Então, tenho 2 partes. Agora, essas 2 partes, eu vou dar um nozinho, então, eu fiz uma separação entre elas. Eu vou dar um nozinho. Deixem um nozinho aqui bem pra pontinha, para não ficar muito volumoso. Então, ó, porque ele automaticamente vai ter mais volume, porque a gente já está trabalhando aqui com 8 fios. Mas eu vou deixar ele bem pra pontinha, para ele não fazer volume aqui na parte de trás. Então, dou esse nozinho bem pra cá. Dei este nozinho, agora estes fios aqui, eu vou trançar aqui por baixo, esconder aqui por dentro, e esses outros aqui, a mesma coisa. Porém, eu vou fazer isso deste outro lado. Então, fazer um pouco de um lado, 4 de um lado e 4 do outro. E aqui no meu último, ainda onde eu fiz o meu último ponto, eu não vou mais fazer sobre as correntinhas. Aqui nós só vamos finalizar encerrando a pontinha para que ela fique como esta outra pontinha. Então, aqui a gente já pode até tirar o fio aqui de dentro, então, eu vou passar por dentro. Se o fio do novelo de vocês estiver grande, pode cortar. Eu corto, puxo o meu fio pra fora. E aqui na ponta nós vamos fazer o seguinte acabamento. Aqui eu tenho a pontinha que eu cortei, que é do meu novelo, e a das correntinhas. Aqui eu tenho a pontinha, as pontinhas que passaram por dentro, que estão aqui pra trás, que eu vou esconder aqui pra trás, e essas daqui que eu vou esconder aqui pra frente. Então, já deixo elas aqui pra frente. E agora, essa pontinha aqui do novelo, esses fios aqui do novelo, eu peguei uma agulha menor para fazer o acabamento, para me ajudar aqui a fazer o acabamento. Vou vir aqui na minha última correntinha, o Vzinho, esse último Vzinho que eu tenho. Vou pegar o fio do novelo, passar pra cá, aqui por dentro. Trago ele aqui pra cima. Então, abraço aqui essa pontinha. Puxo ele pra cá. E agora, eu vou voltar pro mesmo lugar de onde eu estava saindo. Então, meu fio saiu daqui de dentro. Então, eu vou vir aqui por trás, onde eu tenho um nozinho também.
coloco aqui, ó, o nozinho e por dentro do Vzinho. Volto, passo aqui por dentro. Passei aqui por dentro, a minha pontinha já está finalizada. E este fiozinho aqui, que é o meu fiozinho da ponta da nossa correntinha e o fiozinho do novelo, depois que eu fiz esse acabamento, eu vou dar um nozinho aqui para ele ficar mais firme. Eu vou dar 2 nozinhos. Essa pontinha eu não vou trazer muito para baixo, eu vou trazer uma ponta bem pequena aqui, só para esconder aqui mesmo, para a gente não fazer mais volume ainda com 2 fios. E esses daqui eu vou esconder aqui por dentro. Trouxe aqui os fios que vão ficar na frente do meu trabalho. E agora, aqui, eu vou passar uma colinha por baixo aqui dos fios. Então, eu trouxe eles por dentro aqui de onde a gente faz o ponto baixo. E agora, eu vou fazer a colinha por baixo aqui dos fios, para poder esconder. Passei a colinha aqui, eu já posso cortar. E vou esconder agora, só arrumar o meu ponto aqui, para essa ponta não ficar aparecendo. E, ó, aqui na parte da frente do nosso trabalho, já ficou bem discretinho, ó, não dá pra ver que os fios estão passando aqui por dentro. A mesma coisa agora eu vou virar e fazer agora com esses outros 4 fios que eu vou trazer aqui pra parte de trás. E aqui na parte de trás, a mesma coisa, escondi meu fio aqui por dentro e passei a colinha aqui por baixo do ponto. Então, também está escondido. Estão vendo que não aparece as pontinhas? Ele fica bem discreto. E como a gente passa aqui pela parte da frente, ele acaba não fazendo tanto volume assim. E dá pra gente esconder bem bonitinho. Agora, só ficou as 2 pontinhas, que foram as pontinhas agora que eu dei um nozinho aqui pra prender o acabamento. A mesma coisa, gente. Vou voltar uma aqui pela frente, uma por trás, pra não fazer também muito volume. Eu acabei de fazer aqui a medição novamente, depois da inclusão dos pontos para vocês. E como eu tinha medido as correntinhas em descanso, sem puxar, sem esticar, eu continuei exatamente com 2 metros certinhos até aqui, de uma ponta até a outra. E aqui vocês podem reparar que esse tipo de alça, como a gente fez esse tipo de trabalho por dentro dela, ela perde a elasticidade. Então, é uma alça que, olha, segurando, ela não tem elasticidade nenhuma. Então, ela, se ceder, vai ser muito pouco, porque normalmente, quando a gente tem os pontos feitos neste tipo de cordão, no barbante, acaba cedendo um pouco conforme a gente estica, conforme coloca peso. Dessa forma, não. Olhem, ela não tem elasticidade nenhuma. Por quê? Por dentro da alça, eu tenho 4 fios que não estão trabalhados com pontos. São fios de barbante por baixo, então ela fica bem legal, uma alça que não vai esticar com o tempo. Isso que é o legal realmente dessa alça. Então, aqui eu tenho exatamente 2 metros de alça. E agora, nós vamos fazer a colocação na nossa bolsa. Aqui eu já tenho as minhas 2 partes que estão prontas. Olha que belezura. E agora, com as minhas 2 partes aqui, eu vou deixar as minhas partes para fora. Então, ó, esse é o lado de dentro. A parte que eu tenho volume, eu deixo para fora, a parte da frente. E aqui, nós vamos fazer agora uma marcação. Eu vou utilizar os marcadores para a gente saber onde é o meinho. Se vocês não tiverem marcador, vocês podem colocar um pedacinho de fio mesmo. Aqui, na ponta, de uma ponta a outra, nós temos a nossa quina, temos aqui essa parte e temos aqui essa parte do meio, onde nós temos aqui esses 3. Aqui onde eu tenho os meus 3 pontos, certo? Então, eu tenho, ó, na cabecinha de cada ponto, aqui onde eu tenho esses 3 pontos aqui do meio, em cima deste ponto aqui do meio, que é bem o centro da minha bolsa. Então, ó, vou só subir aqui e marcar neste lugar. Então, aqui é o meu
centrinho. Vou fazer a mesma coisa aqui deste outro lado. Então, ó, tenho a quina, tenho este daqui e o do meio. Venho aqui no do meio e aqui é o meu centrinho, tá? Então, marquei o centro aqui das minhas duas partes. Agora, aqui na minha alça, eu vou pegar pontinha com pontinha também, deixar já elas do lado certo. Então, junto pontinha com pontinha e vou trazendo até chegar no meio aqui do meu trabalho. Trouxe aqui até a ponta, eu vou abrir aqui aonde é a ponta, vou vir aqui em uma das partes, abrir o meu marcador e vou prender aqui também neste lugar, onde eu já encontrei o meinho, cabecinha com cabecinha. Marquei aqui, desço aqui o ponto, a parte de baixo é aqui. Também vou prender o meu marcador aqui. Aqui no Vzinho. Na cabecinha, na parte de baixo do ponto. Então, encontrei o centrinho da minha bolsa. Agora, eu já posso ficar tranquila, soltar as minhas alças, porque agora eu já tenho aqui a marcação que eu vou fazer a volta. Vocês podem até confirmar aqui, ó, fazer a voltinha aqui, trazer para a pontinha e ver se a pontinha está certinha. Agora que nós temos nosso meinho aqui definido, nós vamos começar a prender a nossa alça aqui nesta ponta. Então, a gente precisa ir de correntinha em correntinha, aqui, juntando as pecinhas, como, olha, um Vzinho eu tenho para este lado e o outro para este lado. Eu só preciso fazer a mesma quantidade até chegar lá, para que fique bem certinho o nosso trabalho. Então, ó, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho essa e o lado de cá. Então, 2, 3, 4, 5. Eu só tenho que olhar a de cima com a de baixo. Então, uma dica que eu dou para vocês é vocês irem pensando assim com a mão. Então, ó, aqui eu tenho o meinho. Então, aqui eu venho 1, 2 e vou indo. 3, 4. Aqui na quininha, a mesma coisa também. Então, ó, tenho aqui a mesma quantidade de correntinhas. Tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho essa, aqui. E vou indo até chegar aqui na pontinha. Cheguei aqui na pontinha, já vi a correntinha onde nós vamos começar. Aqui eu já coloquei até a agulha para deixar marcado, que é a primeira correntinha que eu preciso começar. O primeiro Vzinho aqui e aqui neste lugar. Porque nós vamos agora pegar o fio do novelo também duplo, vir com a nossa agulha número 6, a mesma agulha que a gente fez o trabalho, para que os pontos fiquem aqui do mesmo tamanho. E agora aqui para unir a alça, a nossa bolsa, nós vamos trabalhar sobre os Vzinhos. Então, estão vendo aqui os Vzinhos da lateral da alça? Esses Vzinhos aqui que se formam? Aqui eu também tenho na bolsa, eles estão ao contrário, da alça está para cá e esse daqui está para cá. Agora, nós vamos trabalhar sobre os Vzinhos da parte de dentro, as alcinhas de dentro. Então, eu vou pegar sobre esta alcinha com esta alcinha de dentro com esta alcinha. Então, ó, coloca no meio do Vzinho, pega esta alcinha e esta outra alcinha. Então, é assim que a gente vai fazer, só que nós vamos fazer começando primeiro pela alcinha aqui da bolsa, para depois pegar a alcinha aqui da alça. Então, ó, por exemplo, assim, venho aqui no meio do Vzinho, pego aqui a alcinha de dentro e a alcinha de dentro aqui da bolsa. E aí, vou laçar aqui o meu fio aqui por baixo e fazer um ponto baixíssimo. Vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer. Nós vamos continuar trabalhando aqui com o fio duplo. Então, vou deixar um pedacinho aqui para depois a gente fazer o acabamento. Vou começar, estou aqui com a minha marcação, onde eu tenho a mesma quantidade aqui da bolsa. Então, aqui neste primeiro pontinho aqui, eu tenho um Vzinho aqui logo na quina, ó. Ele está um pouco aberto porque está na quina, mas também forma um Vzinho.
É aqui que eu vou colocar a minha agulha para começar, pegando aqui as minhas alcinhas. Aí, eu vou vir aqui nessa daqui onde está marcado. Então, vou tirar aqui a minha agulha e vou pegar aqui também. Vou deixar o meu fio aqui para a parte de baixo da bolsa, porque nós vamos pegar ele aqui embaixo. Então, já deixo ele preparado aqui por dentro. Deixo uma pontinha. E aqui, já peguei aqui as duas alcinhas, vou laçar o fio do novelo e vou passar por dentro desta alcinha e por dentro desta outra. E vou trabalhar aqui pontos baixíssimos. Então, eu trabalhei neste ponto aqui. Venho aqui no próximo, primeiro aqui no lado da bolsa. Então, eu aqui deste lado, pegando aqui a alcinha, ó, no meio do meu Vzinho, com este outro lado aqui também. E vou puxar aqui o fio do novelo. Aqui, cuidado para vocês não se atrapalharem no comecinho, ó. Peguei o fio do novelo, passo por dentro dessa que está da alça, da bolsa e essa que está na agulha. Ponto baixíssimo. Trabalhei neste ponto, venho no próximo, opa, primeiro aqui desse lado da bolsa. Aqui, gente, a gente pode ajustar um pouquinho, ó, o fio que a gente começou, a nossa pontinha, para que fique em todos os pontos do mesmo tamanho, tá? Que a gente ajusta para começar. Eu vou trabalhar fazendo os meus pontos igual os meus pontos daqui, para ficar bem proporcional. Então, deixem do mesmo tamanho. Então, trabalhei aqui, o meu próximo é aqui deste lado. Pego aqui essa alcinha, venho no próximo aqui e pego essa daqui de cá. Agora, laço o fio do novelo, passo por dentro dessa, por dentro desta outra e dentro dessa que está na agulha. Mais uma vez, aqui dentro, na alcinha de cá, a alcinha de cá, laço o fio do novelo, passo por dentro desta outra e dessa que está na minha agulha. E aqui, ó, vão formando os meus pontos baixíssimos. Então, sempre vou começar aqui pela lateral da bolsa, para depois pegar a da alça e depois pegar a linha do novelo. Passo por dentro de todas. Opa, aqui ficou faltando um fiozinho. Como a gente está trabalhando com os dois fios, a gente precisa pegar os dois fios, tá? Aqui, laço, passo por dentro e passo por dentro. Assim, vai ficando assim. Então, nós vamos trabalhar desta forma. Até chegar aqui na pontinha, a pontinha eu vou mostrar aqui pra vocês. E olhem aqui como está ficando. Na lateral fica assim, na frente fica assim. Olha que belezura. E agora aqui, na quina, a gente tinha deixado uma correntinha da alça para uma correntinha aqui da peça. Então, aqui na minha quina, eu também tenho as minhas correntinhas. Então, ó, eu tenho essa cabecinha aqui, essa e essa, que fazem parte aqui da minha quina. Eu vou, igual a gente estava fazendo, pegar uma alcinha para cada alça aqui também que eu tenho. Então, ó, essa alcinha aqui de dentro, eu continuo igual. Então, ó, essa daqui eu trabalhei, a próxima é essa daqui. Então, vou lá, pego o fio, passo por dentro, passo por dentro, passo por dentro. Próxima, também aqui. Cada correntinha que eu tenho, também vou trabalhar. Continuo apenas aqui normalmente em todas as quininhas que a gente fizer. E eu cheguei aqui na minha pontinha, no meu último ponto. Agora, eu vou cortar o meu fio, deixando um espacinho para fazer o acabamento. E aqui, eu cheguei no meu último, aqui bem na quina. Vou puxar o meu fio aqui para fora. Com a ajuda aqui da agulha menor, eu vou vir aqui nesta cabecinha aqui de dentro, ó, de trás pra frente, vou jogar o meu fio pra cá. E vou passar por dentro aqui dessa cabecinha que foi a última que eu trabalhei. Então, eu vou jogar aqui por dentro. Jogo meu fio aqui por dentro, deixa eu puxar de cá.
puxo aqui pra dentro. E agora, aqui de trás, ó, eu vou subir o meu ponto aqui, neste outro aqui. Então, ó, eu desci meu fio aqui neste, vou subir meu fio aqui neste. Subo meu fio aqui neste. E puxei o fio pra frente, vou jogar o fio aqui na beiradinha, aqui em cima, lá pra trás. Aqui, eu estou fazendo assim para ficar bem firme essa pontinha, tá? Então, aqui, olha, como a gente tem aqui só esse fiozinho aqui separando, aqui a gente pode prender bem. Então, ó, meu fio aqui, eu vou pegar nesse nozinho aqui, ó, esses dois fios aqui. Jogar meu fio aqui pra dentro. Ó, aqui nessa parte, ele não vai aparecer, estão vendo? Na parte da frente. E, ó, eu acabei de unir bem aqui essa parte para ela não ficar solta na hora de abrir. Passei aqui por dentro, agora eu vou voltar por esses dois nozinhos aqui. E começar a jogar o meu fio, trançando ele aqui para baixo, para que eu consiga fazer o acabamento mais para baixo, não fique aqui na beiradinha. Aqui essas pontinhas eu só vou esconder aqui por dentro e passar a cola. Então, olha como ficou. Já ficou bem bonitinha, ó. A minha volta toda. Ela fica com esse detalhe, ó. Como fica bem legal. Aqui na parte da frente, ó. Então, na frente, ela fica com esse tipo de acabamento. E aqui na lateral da alça, olha que legal. Fica assim. E aqui, a gente tem a nossa outra pontinha. A pontinha aqui que estava desse lado. Então, a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui meu fio saindo pra cá, eu preciso deixar bem unido aqui com essa outra ponta. E os meus acabamentos aqui agora já prontos, nós vamos fazer a colocação aqui do outro lado. Então, aqui, por mais que a gente tenha a marcação aqui do meinho, eu vou soltar aqui agora. E nós vamos contar as pontinhas para ver aqui, para ficar igual. Então, aqui, se eu comecei na minha alça, usando, ó, puxem um pouquinho para vocês conseguirem ver qual foi o primeiro ponto trabalhado. Então, ó, foi esse daqui. Então, eu vou começar aqui. E vou começar o meu trabalho. Então, ó, vou marcar ele aqui, que na alça foi aqui que eu comecei. Aqui, nós vamos contando os pontinhos daqui. Na lateral aqui, ó, eu tenho esse daqui que é bem de quina e esse daqui, ó. Se a gente puxa a pontinha aqui, a gente consegue ver. Aqui, esse meinho, eu também utilizo ele aqui para unir aqui na lateral. Então, eu vou começar aqui. Comecei aqui, eu vou começar a contar para dar certinho. Então, ó, aqui eu só vou juntando os pontinhos exatamente como a gente fez, igual do outro lado. Vou só contando, unindo, para ver se vai bater certinho quando chegar aqui, para ficar certinha as nossas pontas, não acontecer de ficar, ó, por exemplo, assim. Mas se os nossos pontos aqui estão certinhos, quando chegar aqui no final, vai dar certinho também. Se a gente começar aqui no mesmo lugar, a gente já, ó, observa se ele está bem alinhadinho, para começar exatamente no mesmo lugar onde a gente começou do outro lado. E aqui, gente, o esquema é exatamente igual, pegar os dois fios e trabalhar nas alcinhas de dentro. Então, vou fazer a mesma coisa também aqui deste outro lado. E eu terminei de colocar aqui as alças dos dois lados. Então, o acabamento ficou assim, a alça desse lado, a alça deste outro lado, e ó, assim, e o outro lado, a mesma coisa. Mas olha, ela já é lindíssima, sem necessidade do forro. E aqui agora, aqui só para mostrar para vocês, eu já coloquei uma etiquetinha de borda, que eu tenho personalizada. Eu resolvi colocar ela assim, vocês podem colocar ela até aqui na parte de cima. E se preferirem também, podem colocar um fechinho de imã aqui, para fechar a bolsa com acabamento por dentro.
Mas olha, aqui e aqui a etiquetinha ficou assim, eu coloquei ela aqui na pontinha, abraçando a bolsa. Então, aqui na parte da frente, ela aparece essa parte. E do outro lado, aqui ela não tem. Então, ela só aparece embaixo e aqui do outro lado. Mas é só uma sugestão também de onde colocar. Podem colocar por dentro, inclusive. E agora, aqui na nossa alça, nós vamos trazer as pontinhas, de forma que a alça fique assim, certinha pra fora. Olha como ficou linda essa alça também, gente. E aqui nas pontinhas, de forma certinha, nós vamos fazer um nozinho, que é outro detalhe aqui dessa bolsa linda. Vão ajeitando aí até que ela fique bem graciosa, para ficar um nó bonitinho quando a gente olhar assim por cima, para ficar assim essas pontinhas caprichadinhas. Também não sobrando muito, mas só para prender a alça. E olha aqui que charme que fica a nossa bolsa maravilhosa. E bolsa pronta! Olha como ela ficou linda! Gente, vocês sempre comentam aí pra mim, nossa, muito legal você falar que ficou linda a sua bolsa. Admirem a criação de vocês, essa é a melhor parte de fazer o crochê. Foi a gente que fez, valorizem o crochê de vocês. Sim, ficou linda, eu tenho certeza que a de vocês também ficou. Então aproveitem esse momento quando a gente termina a obra de arte, que é um dos momentos mais importantes, depois é lógico da gente ter ficado trabalhando um tempo para fazer uma belezura dessa. Então deixem aqui nos comentários para mim como foi fazer, como ficou a de vocês. Conheçam meus outros canais que estão aqui embaixo, deixem aquele like que me ajuda muito e compartilhem o vídeo também com outras pessoas. E se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, ativando o sininho para acompanhar todos os vídeos assim que saírem. Obrigada, gente, por ficarem comigo. Beijos, fiquem com Deus!